Bom, vamos lá então. Bom galera, eu optei por gravar um vídeo para otimizar o nosso tempo. Fazendo dessa forma, a gente deixa também gravado um registro do que foi falado aqui hoje, porque a nossa reunião vai ser gravada também, e a gente pode passar esse conteúdo para as pessoas que vierem depois. Se for dar continuidade nessa forma de organização, é assim mais ou menos que a gente tem que pensar. Bom galera, o que aconteceu então, explicar por que essa reunião foi chamada, né? Eu percebi uma necessidade de que a gente tivesse um entendimento comum, né? Um entendimento que fundamenta a forma como a gente vai se organizar. E, considerando que fui eu que trouxe a proposta de que a gente se organizasse de uma forma mais distribuída, eu achei que a minha bagagem com esse assunto era necessária para todos, e então eu trouxe o compartilhamento disso hoje aqui, pelo menos para fundamentar e direcionar. Então galera, eu vou começar fazendo uma provocação. Olha só, a gente tem aí um organograma, um modelo tradicional de organograma e um efeito conhecido, né, desses ambientes organizacionais estruturados dessa forma. Aí a questão provocativa, e aí vocês podem pensar só entre vocês. Isso aconteceu no TEDx UFLA do ano passado? Né? E uma segunda pergunta seria, você conseguiria dar um nome para cada passarinho? E antes de prosseguir, eu vou dizer que a apresentação, essa reunião, vem no sentido de esclarecer que isso não aconteceu no TEDx UFLA do ano passado. O que aconteceu, o que a gente sentiu, deriva dessa forma, porque esse é o padrão que a gente está acostumado a enxergar as coisas. Então aquilo que a gente sente, né, vem da programação que a gente tem de que a coisa deveria estar estruturada dessa forma, de que as responsabilidades estão divididas dessa forma, e na verdade a gente não estruturou dessa forma no passado. No entanto, o que a gente sentiu, né, deriva da programação da nossa cabeça de organizar tudo dessa forma. Então, a intenção dessa reunião é sincronizar a gente em relação ao entendimento, né, dessa forma, propondo se organizar. Né. Então, a minha percepção, né, nas reuniões que eu fui esse ano, e como eu disse, eu trouxe a proposta de que a gente se organizasse de uma forma mais descentralizada, né? É porque eu ouvi as pessoas falando de falta de tempo, esforço excessivo, excesso de informação confusa, né? Uma diferença muito grande entre o planejado e o executado, e insatisfações localizadas com o nosso próprio trabalho, né? A gente olhando para uma parte, uma outra, e falando, puta, a gente podia ter feito melhor e tal. E a verdade, galera, é que isso tem a ver com a forma como a gente se organiza. A gente se organizou de uma forma e importou um outro padrão que não tem nada a ver com essa forma para se organizar. O problema é que a gente acha, esse padrão vai fazer a gente achar que, como essas coisas não deram certo no ano anterior, que a gente vai ter que aumentar a necessidade de controlar tudo, né? E na verdade, quando a gente aumenta a necessidade de controlar tudo, a gente está informando que a gente não confia nas pessoas. Sacou? Então é essa a proposta que tem por trás da reunião. Então galera, é legal que a gente tenha uma percepção sobre essa questão toda da falta de tempo, do esforço excessivo, quando a gente tem essa forma de se organizar em torno de um propósito que não necessariamente está relacionado com dinheiro, né? Hoje a gente tem esse ambiente que a tecnologia vem criando, onde tudo se multiplica, né? Se aumenta de forma exponencial. Então a gente tem uma situação, né, onde a gente vê a população aumentando de forma exponencial e a nossa capacidade de ter filhos sendo linear. A gente vê os trabalhos, a tecnologia faz com que o ambiente de trabalho, as oportunidades de serviços a serem oferecidos aumentem exponencialmente. Mas a nossa capacidade de ocupar um emprego, ou mesmo de monetizar um trabalho novo, ela é linear.
O dinheiro ele se multiplica no juros sobre juros, isso é exponencial. No entanto, a nossa produção, aquilo que a gente produz realmente, é linear. Sai das fábricas, sai em lotes, sai em unidades, né? A questão da complexidade que aumenta, e um governo que não dá conta mais dessa complexidade, ele não consegue prever tudo que está incluso nessa complexidade. Quem dirá então que ele consegue governar, né, essa complexidade? E a última questão é a questão da informação, que hoje a gente tem fontes de informações que a gente nem dá para contar mais, e a nossa capacidade de dar atenção para a informação ela continua sendo linear, né? Então é importante a gente sacar que tem uma diferença entre a nossa capacidade de resposta, né, e as coisas que acontecem, né, a quantidade de informação, o dinheiro e tudo isso. Então a gente tem o que? A gente tem um ahá. O desafio então é ser exponencial. Como que a gente pode tornar a nossa capacidade de resposta de linear para exponencial? Hoje a gente tem realmente uma forma de se tornar exponencial, porque a gente ainda não se preocupou em se desenvolver no sentido de se tornar exponencial. A primeira delas, então, seria a tecnologia. A tecnologia permite, por exemplo, que eu esteja participando de várias reuniões ao mesmo tempo que eu gravo esse vídeo para a gente. Então eu tenho aqui meu celular, eu estou com uma conversa parada ali, mas ela está acontecendo. Essa é uma percepção importante, que essa tecnologia tem o poder de fazer com que a gente trabalhe em várias coisas ao mesmo tempo, considerando que o tempo passa numa velocidade diferente. Além disso, a tecnologia também conecta todo mundo, conecta as coisas que a gente cria, né, os documentos, as imagens, a nossa localização em tempo real é possível ser compartilhada, a gente conversa em grupo, né, com 5, 6 pessoas ao mesmo tempo, a uma distância geograficamente diferente, né, e uma outra forma da gente se tornar exponencial é através da colaboração. A gente parece que, quando a gente fala em colaborar, parece que é uma coisa que sempre esteve presente, né? Que a gente só não escolheu até hoje colaborar, mas é que a verdade é que, considerando aquela forma de organização do padrão industrial, a colaboração ela não pode ser praticada quando você está informando, quando aquela forma do organograma informa para a gente que o cara do seu lado é um concorrente. Então a gente pode perceber que não existe colaboração, né, no modelo industrial. E a gente se desenvolveu em cima do modelo industrial. E é por isso que muitos trabalhos voluntários, que não têm finalidade lucrativa, acabam não dando certo, porque eles exportam um modelo industrial para trabalhar em um projeto que não deveria ser hierarquizado de jeito nenhum. Quando a gente junta tecnologia e colaboração, então o que a gente tem é um eu exponencial, é o nós, né? E aí rola uma percepção sobre isso. A gente desenvolve a nossa habilidade de usar tanto a tecnologia quanto a colaboração, né, a partir da prática. Então, usando o WhatsApp em coletivo que a gente vai aprender como que o WhatsApp pode ser usado no coletivo. É a mesma forma a colaboração. Só que a gente tem muito menos ambientes propícios para praticar a colaboração. E o TEDx vem no sentido de ser um ambiente propício para que a colaboração seja praticada, né? Só que a colaboração, como ela é uma tecnologia social, e como tecnologia social ela é muito nova, porque a ciência das redes começou nos anos 90, e a gente só percebeu alguns fenômenos como a colaboração depois de muitos anos de estudo. E especificamente sobre a colaboração, eu acho que essa ideia dessa frase do Augusto de Franco, ela é a base que a gente precisa para começar o que a gente vai desenvolver aqui, né? Então, a cooperação é um atributo do modo como os seres humanos se organizam e nada mais.
Praticamente isso quer dizer que não dá para colaborar quando você tem um modo de organização industrial, né? Quando você tem um organograma. Então, galera, é legal que a gente olhe para a colaboração a partir do pressuposto de que nós vamos nos organizar para produzir alguma coisa, seja o TEDx, seja uma tarefa do TEDx. Então, quando a gente está conectado de forma distribuída, na verdade a gente está conectado com tudo. Então, todas as possibilidades estão disponíveis. Você simplesmente ainda não escolheu, né? A gente não escolheu o que a gente vai fazer. A partir do momento que a gente faz a escolha, ou seja, vamos produzir o TEDx, a gente começa a eliminar outras alternativas de escolha. Quem tinha um plano que confronta com o TEDx, provavelmente vai abrir mão de fazer alguma coisa para poder participar da produção do TEDx, correto? Então a gente sairia de uma forma distribuída para uma forma multicentralizada, onde as opções na verdade são escassas, né? A forma multicentralizada é também aí na figura a forma descentralizada. As alternativas já não são as mesmas. A gente tem uma quantidade menor de alternativas. E conforme o tempo vai passando e a gente vai chegando mais perto do dia que a gente escolheu para a objetivação, a gente continua cortando possibilidades. E quando a gente realmente for objetivar, for materializar o TED, a gente vai estar todo mundo centrado no propósito, organizado de uma forma centralizada, com foco no nosso propósito de fazer o TED dar certo. Então, é legal que a gente perceba que quando a gente se organiza de uma forma distribuída, a gente tem todas as possibilidades disponíveis. O princípio da abundância vem daí. Vai além, mas vem daí. E a gente vai cortando as alternativas no sentido de objetivar a nossa intenção, né? Então, quando a gente tem a forma distribuída, a gente tem tudo possível, e quando a gente tem a forma centralizada, a gente está falando de objetivação. Então eu criei essa outra forma aí do lado, né? Essa quarta forma que o Augusto não mostrou, isso vem do conhecimento que ele ajudou a construir também, mas em um contexto de simultaneidade. As três formas, distribuídas, descentralizadas e descentralizadas, elas estão presentes o tempo todo para cada um de nós. Nesse momento, eu estou conectado das três formas com diversas pessoas diferentes. Minha vida está acontecendo, né, em diversas camadas da minha existência hoje. Não é mais uma relação linear. E quando a gente percebe o mundo dessa forma e amplia isso para uma perspectiva do planeta todo, a gente vai ver que é possível dar várias formas diferentes para o mundo. Então a gente pode imaginar um planeta a partir das conexões, né, a partir das redes sociais, por exemplo. E a gente começa a observar aqueles fenômenos que o Augusto mostra no vídeo dele, né? Como, por exemplo, a gente tem aqui no canto inferior à esquerda algo que parece muito com o que ele chamou de clustering, né? E a gente tem também ali no meio, em cima, a figura que lembra muito swarming, né? E eu queria chamar a atenção para essa figura do meio embaixo. Se vocês repararem, ela tem um aglomeradinho de pontos em forma de círculo ali no canto superior esquerdo dela. Ali está acontecendo alguma coisa, vocês percebem? E é legal a gente pegar então e fazer uma análise, né, das redes, imaginando que ali pode estar acontecendo um TED se materializando. São pessoas da rede que se agruparam para realizar alguma coisa. Então, se a gente olhar para aquela aglomerado, para aquela bolinha naquela figura, a gente pode fazer uma analogia com essa figura aqui, né? E imaginar que eles estão se movimentando e tentando ver aquilo que eles estão fazendo, né? A objetivação que eles estão fazendo, ou seja, se eles estão realizando o TED, a gente pode ver eles realizando o TED a partir de uma perspectiva tridimensional e em movimento. Então imagina que eles estão se movimentando, cada um tem sua vida, cada um está conectado com
as suas coisas, né? E, no entanto, eles têm que se aproximar cada vez mais para que o TED dê certo no final, né? Então a gente tem uma transformação, a gente pode fazer uma analogia com essa forma que é chamada Torus, que é um padrão da natureza que se manifesta em diversos fenômenos naturais, né? Na verdade, uma quantidade imensa de fenômenos naturais. E se a gente for olhar para a forma como aquele grupo está organizado para realizar o TED, o que acontece é mais ou menos o seguinte: na parte externa da figura, a gente tem aquele momento da conexão distribuída, onde todas as possibilidades são possíveis. E conforme a gente vai escolhendo, né, a iniciativa da escolha, a escolha inicia a atividade. E a gente começa um processo de contração. Essa contração vem do corte das conexões, ou seja, das escolhas que a gente fez, né? Até que no final a gente não tenha mais escolha, a gente só tenha o objetivo. A gente só pode se dedicar àquilo, a gente tem que ser eficiente. Então é importante que a gente note o seguinte, que do lado de fora está a eficácia. Ou seja, a gente quer fazer uma coisa que a gente ainda não fez, a gente não sabe como vai fazer. E lá no meio, bem no centro da figura, é a objetivação. É onde a gente visualiza a objetivação acontecendo. Ou seja, onde a gente não tem mais escolhas. A gente já fez todas as escolhas e agora só resta a materialização daquilo que a gente escolheu. Da vida àquilo que a gente escolheu, né? Então, essa figura, ela ilustra um processo criativo, um processo colaborativo acontecendo de uma forma orgânica, não organizando através de um organograma, igual a gente está acostumado a ver, né? E a colaboração, para ela se manifestar, a gente tem que estar organizado de uma forma que informa a confiança, né? E não é o que acontece quando a gente está organizado da forma descentralizada ou centralizada. O que acontece ali é que a gente está informando que existe eu, você e eles. Só essa forma já inspira desconfiança. Por outro lado, no modelo distribuído, a gente está informando o quê? Nós. Quando a gente pensa em nós, a gente se inspira confiança e isso leva a gente a agir com coragem, né? A gente tem coragem para agir porque a gente tem confiança. E agir com coragem, né, é uma forma de evoluir. A gente não evolui ficando recluso. A nossa mente, o nosso pensamento, ele age de uma forma no modelo centralizado, né, que constrói pensamentos que buscam a segurança. E invariavelmente isso leva a gente a querer fazer estoque, competir, estabelece uma forma de ética guerreira entre as pessoas, né, que é uma ética que existe entre uma disputa. A gente se organiza de uma forma que a gente vai excluindo aquilo que é diferente, porque o que é diferente me atrapalha, né? Então a gente vai começando a falar, não, isso daqui é o meu ambiente, são as minhas coisas, se você quiser a gente troca, né? E aí, para algumas pessoas, esse ambiente é a zona de conforto. Não, eu vou ali me proteger. E aí que surge a figura do pai, né? O pai é o dono da família, ele que protege e ele que decide também. Então a gente, quando tem algum conflito, a gente tem a situação da arbitragem, né? A gente fica dependente de alguém que resolva o problema pela gente. E a gente tem nessa forma a construção do que a gente chama de tradição, que nada mais é do que uma forma de buscar ser cada vez melhor na nossa sobrevivência. São as escolhas que a gente faz para sobreviver. E essas escolhas criam escassez. É o modelo da monarquia, do patriarcado, né? De uma forma diferente, o modelo distribuído que informa o nós e que inspira coragem, ele permite que a gente haja com o coração. A gente sabe que vai estar lá a hora que a gente precisar, né? Então, a gente assume o risco e entra no fluxo. E a gente entra no fluxo porque está todo mundo colaborando para que o fluxo aconteça, né? Então a gente está vendo que existe nesse processo a ética do cuidado e não a ética guerreira. Então a gente está incluindo, a gente tem que incluir também as diferenças.
porque é nessas diferenças que todas as opções vão estar possíveis. E a gente começa a pensar mais em acessar as coisas do que em ter as coisas, é mais acessibilidade do que propriedade. No entanto, quem é livre se esbarra, né? E a gente está assumindo o risco. Então a gente se joga em busca de um propósito, assumindo todos os riscos e esbarrando com as pessoas, o que causa conflito. Como não tem alguém que vai arbitrar com a gente nesses conflitos, a gente precisa entender e chegar, eu e a pessoa com quem eu me desentendi, num consenso, a partir da visão de que a gente é interdependente. Então a gente tem que ter um consenso com base na visão de que a gente é interdependente, né? Porque caso contrário, caso essa visão não esteja, a gente vai trair. Não tem mais tradição. A gente vai se deslocar, a gente vai sair de casa, a gente vai deixar o pai para trás e vai buscar realizar uma coisa que a gente ainda não fez. A gente vai buscar eficácia, aquela parte externa do Taurus, quando tudo é possível, né? Todas as possibilidades estão possíveis, é a abundância, né? E nesse sistema o que se manifesta é a democracia pura, onde cada um tem a sua escolha e vota naquilo que quer e se junta com quem quer em torno da causa que quer. E só se manifesta naquilo que é de interesse dela. Então, com a visão de que a gente é livre e que a gente também é interdependente, a gente começa a ter percepção sobre o que é responsabilidade sistêmica, né? Ou seja, a gente é livre para fazer a escolha, mas que essas escolhas vão ter uma consequência que vai afetar o todo. Então, quando a gente propõe se organizar de uma forma distribuída, a gente tem que ter noção dessa responsabilidade. E é legal observar a palavra responsabilidade em inglês, ela faz a gente entender que responsabilidade é responder com a nossa habilidade, né? Responsibility. Isso tem a ver, galera, com o fato de que cada indivíduo é singular. Ou seja, aquele problema que eu estou vendo, aquele problema que eu percebo na nossa organização distribuída, eu estou vendo porque eu sou eu. Só eu posso ver aquele problema. Ninguém mais pode. E normalmente, quando eu vejo um problema, é porque eu tenho a capacidade de resolver aquele problema. Às vezes não eu diretamente, mas eu sei quem possa. O fato é, se eu vi o problema, é porque eu sou eu, né? Eu, como indivíduo, eu tenho as minhas habilidades que são únicas. Só eu vivi a minha história. Ninguém tem a visão de mundo que eu tenho, né? Então isso tem a ver com a nossa responsabilidade sistêmica, porque se eu estou vendo um problema e eu fico esperando outras pessoas para resolver esse problema, eu estou construindo o modelo da escassez, eu estou reproduzindo o modelo da escassez, né? Então, qual que é a lógica? A gente tem que confiar que vai ter na hora que a gente precisar, né? É aquela história lá do começo da apresentação, a gente tem um problema de confiança. E é por isso que a gente sente a necessidade de organizar e controlar tudo, né? No entanto, quando a gente acredita que tem para todo mundo, né, a gente colabora para continuar fazendo o que tenha. E isso aumenta o fluxo, né, e inclui quem está fora do sistema. É a lógica inversa do paradigma da escassez. Que quando a gente pensa que não tem para todo mundo, a gente retira de circulação porque a gente quer estocar, né? E aí a gente exclui as pessoas, porque se a gente tira de circulação, a gente diminui a oferta. Se a gente diminui a oferta, a gente aumenta o custo. Se a gente aumenta o custo, a gente exclui quem não pode acessar, né? E então é importante que a gente entenda que essa relação que a gente estabelece quando a gente está organizado de uma forma distribuída, que ela tem que estar sincronizada. E para a sincronicidade se estabelecer na nossa organização, a gente tem que entender como que a sincronicidade funciona. E é isso que esse vídeo mostra, né? Ele mostra a sincronicidade sendo alcançada a partir da mecânica, né? Do movimento da mecânica. E nesse vídeo é possível observar os elementos que fazem a sincronicidade funcionar, né? Que mostra como é que ela pode ser alcançada. Então, dá uma olhadinha aí, eu já falo sobre isso.
a gente viu ali a sincronicidade sendo alcançada e a gente pode perceber quais são os elementos que estavam presentes, né, nesse processo de alcance da sincronicidade, né? O primeiro deles é o movimento. O movimento ele acontece de duas formas. Todo mundo se movimenta junto, né, em função das latinhas, e todo mundo também tem o seu movimento individual. E o que permite que todo mundo se movimente junto é a base comum, né? A base comum ela proporciona a interação. A interação a gente pode entender que é um movimento de um afetando o outro. E a gente, vendo o vídeo, a gente pode reparar que tinha alguns momentos que parecia que todo mundo estava sincronizado, né? Mas de repente alguém batia fora do ponto e todo mundo sincronizava de novo. E que a sincronização demorou um pouquinho para chegar. Houveram momentos que parecia que ela ia chegar, alguém batia fora do ponto e o processo de um afetar o outro ia trazendo de volta a sincronização. O que isso quer dizer? Significa também que cada um ali tem seu tempo. E a gente tem que saber lidar com isso se a gente quiser alcançar a sincronização. Porque a hora que a gente consegue fazer que isso se estabeleça na nossa forma de organizar distribuída, a gente vai realmente brilhar. Vai brilhar e vai fazer coisas realmente muito incríveis, né? Como, por exemplo, esses movimentos de swarming que eu trouxe aqui para fechar, né? Então a gente pode reparar que nesses movimentos a gente tem a constante troca da pessoa, né? do pássaro que está à frente do movimento. E na verdade nunca tem um pássaro só à frente do movimento. A gente nunca sabe quem a gente está seguindo, né? A gente está seguindo o bando e a gente está tendo que perceber o todo para conseguir. Existe responsabilidade sistêmica nesse movimento. E a gente pode perceber também que tem horas que o todo se separa em 2 ou 3 pedaços, né? O que significa que a gente vai estar constantemente se reagrupando também para que o processo possa fluir, né? Então esse vídeo ele é uma forma de ilustrar como que a gente pode se movimentar, né, com a sincronização e a responsabilidade sistêmica funcionando. Mas eu queria também mostrar um outro vídeo que mostra a força que a gente ganha com isso e as estruturas que a gente nem imagina que podem surgir só depois que a gente tiver isso pronto. Porque na verdade o que acontece é que como isso ainda não foi muito experimentado, a gente tem uma situação em que a gente vai ter formas que vão surgir que ainda não existem, que a gente não conhece, que a gente não consegue analisar, né? Que a gente não consegue imaginar que poderão ser úteis a hora que elas vierem, a hora que elas aparecerem. Então, galera, para finalizar, a gente vai ver de novo uma outra situação onde a responsabilidade sistêmica se manifesta. A gente vai ver que na formação dessas estruturas que elas formam, é importante ver como cada indivíduo se comporta, porque isso tem muito a ver com o nosso comportamento nessa forma como a gente está se propondo a se organizar. Só depende da gente responder com a nossa habilidade na hora que a gente perceber que a nossa habilidade cabe. E normalmente a gente percebe isso identificando um problema que a gente pode resolver. Tá certo? Então, tá aí o último vídeo. Vamos ver juntos.
espero ter conseguido passar a mensagem, era isso que eu tinha para trazer. E, na verdade, tem aí no final alguma pergunta, mas na verdade a gente usa agora o final da apresentação para começar uma discussão, beleza? Então, espero que eu tenha conseguido passar a mensagem para todo mundo. Valeu!